Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de Lógica Matemática. E no vídeo de hoje nós vamos aprender alguns conceitos importantes sobre a classificação das expressões lógicas, né? Porque no vídeo passado nós vimos como era possível construir a tabela verdade, vimos que seguindo algumas regras nós podemos entender o comportamento dessa tabela verdade, como ela se comporta nas diversas combinações de suas proposições iniciais, né? E essas proposições compostas, né, que são exatamente essas expressões lógicas, elas podem apresentar certas situações em que a gente pode classificá-las e que serão úteis mais à frente quando a gente buscar otimizar, buscar reduzir essas expressões para expressões menores. Então vamos conhecer aqui algumas expressões lógicas, matemáticas, né, com o objetivo exatamente de aprender a classificá-las. Bom, a primeira classificação das expressões que nós vamos buscar aqui no nosso curso é identificar se a expressão ela é uma tautologia. A gente entende uma expressão lógica matemática como sendo tautológica se independente das combinações das suas proposições iniciais, ela apresentar apenas como resultado de saída valores do tipo verdade. Tá? Então, independente das combinações que a gente colocar, né, na sua entrada, o resultado sempre será verdade. Vamos observar essa expressão aqui, ó, né? Eu vou marcá-la aqui. Vamos dar uma olhada exatamente nessa expressão lógica aqui, né, onde eu tenho P e Q, né, que implica, né, aqui nós temos uma condicional, né, que implica em P ou Q. Tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui exatamente as duas proposições iniciais, né? Eu tenho bastante espaço aqui, né? Então eu vou colocar as duas proposições aqui. Vou fazer de preto. Vamos colocar as duas proposições e suas combinações iniciais, né? Então vou colocar aqui P e o Q. E conforme nós fizemos lá na construção da nossa tabela verdade, vou iniciar aqui com falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Lembrando que a ordem aqui realmente sou eu que determino essa ordem, né? Mas no caso eu vou seguir esse padrão aqui. Bom, conforme a gente viu lá, existe uma sequência para resolver essas expressões, né? E a primeira coisa que eu vou resolver aqui, como eu não tenho negações, eu vou resolver o que está entre parênteses. Então vamos fazer esse primeiro parênteses aqui, onde eu tenho P e Q. Tá? Então vamos lá. O E a gente sabe que ele só sai verdade se as duas forem verdade, não é isso? Então aqui a gente tem falso nessa combinação. Aqui nós continuamos tendo falso. Aqui falso. E por último verdade, que é onde nós temos a P e Q como verdade. Bom, o outro parênteses que eu preciso resolver é exatamente o parênteses de P ou Q. Tá? O ou, ele já nos diz que é verdade sempre que houver pelo menos uma verdade. Tá? Então, ele só vai ser falso se todas forem falsos. O que vai acontecer exatamente nessa primeira linha aqui, onde os dois são falsos, tanto P quanto Q. Já na segunda linha, temos o Q como verdade. Então, sai verdade, depois o P como verdade, verdade, e finalmente os dois verdade, verdade. Agora, nós podemos resolver isso, né? Nós temos aqui, ó, P e Q, que nós vimos lá na construção da tabela verdade, que já é essa coluna aqui, né? Que nós já, a primeira... seria equivalente a essa segunda coluna aqui que nós já resolvemos, né? Implica em P ou Q. Tá? Então, olha lá, ó, nós temos
né? Deixa eu marcar aqui para quem não lembra lá do vídeo passado, recomendo que assistam, né? Mas caso alguém não lembre, né? P e Q já foi resolvido aqui, certo? E, portanto, corresponde a essa primeira parte aqui, né? Deixa eu desfazer aqui porque eu passei exatamente em cima do texto, não é bom, né? Olha aqui, ó. Corresponde exatamente a esse aqui. E nós temos também o P ou Q, que está relacionado aqui. Então, nós podemos pegar essas duas colunas, né, e resolver essa implicação. A gente sabe que a implicação ela só vai sair falso, né? Ela só vai sair falso se o primeiro for verdade e o segundo for falso, né? Se a primeira proposição ela for verdade e a segunda proposição for falso. Nesse caso, a gente vai ter essa implicação como falso. Então, vamos ver aqui, ó. Falso implica em falso é verdade. Vamos voltar aqui para o pretinho, né? Ficar razoável aqui a nossa tabela. Falso implica em falso, nós temos verdade. Falso implica em verdadeiro, nós temos verdade. Lembrando que só sai falso se o primeiro for verdade e o segundo falso. O primeiro sendo falso e o segundo verdade é verdade. E o que acontece também na linha de baixo, né? Ó, nós temos falso implica em verdade, é verdade, verdade implica em falso, verdade. Olha que curioso, então, essa saída aqui, exatamente essa saída aqui, ó, né? Da nossa tabela verdade. O que nós temos nessa situação aqui? Nós temos que todas as saídas, independente das combinações originais, elas retornaram verdade. Tá? Então, isso aqui, essa expressão, nós declaramos ela, né? Nós podemos afirmar que essa expressão aqui, ela é uma tautologia. Tá legal? Depois nós vamos ver mais à frente qual vai ser a utilidade de reconhecer essa tautologia. Mas certamente a gente vai verificar que ela nos possibilita simplificar as nossas expressões. Né? Uma expressão que só sai verdade, a verdade não é uma expressão lógica. Né? Ela pode ser substituída por simplesmente a verdade. Tá? Mas isso nós vamos ver mais à frente. Bom, outra classificação importante, então só lembrando, tá, pessoal? A gente chama então de tautologia quando na tabela verdade nós tivermos todas as linhas como verdade. Então ela é uma tautologia. Tá? Já a contradição, ela é o oposto, né? Ou seja, independente dos valores de entrada que você colocar, a resposta vai ser sempre falso. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter aí o que nós chamamos de contradição. Tá? Seria uma resposta contrária. Né? Aqui nesse caso, tá, pessoal? Eu vou corrigir essa expressão aqui, que eu já estou vendo que ela não vai apresentar uma resposta com contradição. Deixa eu confirmar aqui. Sim, sim. Nós não vamos ter aqui, pessoal, uma contradição. Mas é simples, eu vou corrigir essa expressão rapidamente aqui para a gente ter uma contradição. Na verdade, para isso, basta eu colocar aqui um parênteses, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa expressão aqui. Ó. Deixa eu riscá-la aqui. Faltou um parênteses, tá, pessoal? Seria, na verdade, o seguinte, essa expressão seria assim, a negação, seria a negação, abre parênteses, de, um outro parênteses aqui,
P e Q implica em P ou Q. Que é, na verdade, a negação da expressão anterior, né? Se a gente observar lá no slide anterior, a gente vai ver que é exatamente a negação da expressão. Mas vamos supor que eu não sei disso, e vamos resolver essa expressão aqui, ó. Então, vamos colocar aqui da mesma forma, né? P, Q. E eu vou colocar, então, as opções aqui, as combinações, falso, 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 verdade. Não ficou bom. Falso, verdade. Verdade, falso. E verdade, verdade. Muito bem. Então, vamos resolver aqui. Aqui nós temos uma negação, né? Então, pela precedência, temos que resolver a negação. Só que essa negação é uma negação de parênteses, né? Então, a gente teria aqui que resolver o que está dentro do parênteses. Só que dentro do parênteses eu tenho mais parênteses. Então, vamos resolver os parênteses de dentro, né? Como se fosse uma expressão matemática, tá, pessoal? Não difere aí de uma expressão matemática, né, qualquer. P e Q. Preciso resolver isso aqui primeiro. Tá? Então, vamos lá. Já sabemos como resolver. Aqui vai dar falso, né? Aqui dá falso, aqui dá falso e aqui dá verdade. Agora nós temos o outro parênteses, né? Que é exatamente o P ou Q, né? Então, vamos botar aqui, ó, P ou Q. Tá certo? Então, vamos fazer aqui falso, aqui verdade, verdade, verdade. Muito bem, vamos fazer a implicação, né? Então, eu vou ter aqui, que seria, na verdade, esse grande parêntese, né, da expressão. Vai ser P e Q implica em P ou Q. Então, vamos lá. Falso e falso na implicação é verdade, aqui também é verdade, aqui é verdade e aqui é verdade. Olha lá a tautologia, né, que a gente viu no slide anterior. Só que, nesse caso, né, ele é a negação disso aqui, né? Então, é a negação dessa expressão que eu fiz aí, P e Q, que implica em P ou Q. Como é a negação disso, a gente tem que inverter esses valores, né? Então, tudo que era verdade passa a ser falso. Muito bem. Olha lá, pessoal. Então, igual à expressão anterior, né, a gente pode perceber aí que a contradição, né, ela é, na verdade, o oposto, né? Exatamente o oposto da tautologia, né? A gente pode ver aí que foi simplesmente negar a tautologia, a gente obtém uma contradição. E como vocês podem imaginar, se a tautologia pode ser simplificada, a contradição também, né? Então é importante a gente identificar certas expressões lógicas que geram aí para a gente a contradição também. Tá legal? Bom, o que não é, a gente já viu aí vários exemplos, principalmente resolvendo a tabela verdade, que em muitos casos nós não temos, aliás, é a maioria dos casos, né? Nós não temos nem contradição, né, e nem tautologia. Tá? Então, nesses casos, nós temos o que nós chamamos de contingência. Tá? E a contingência, ela até pode ser simplificada, né?
mas ela certamente ela é mais interessante para a gente porque ela representa algum sentido lógico, né? Quando a gente tem apenas contradição ou apenas uma tautologia, nós não temos exatamente um circuito eletrônico, né? Tudo que uma máquina que só sai a um valor não é exatamente uma máquina, né? Agora, uma máquina que o valor depende da entrada, aí nós temos uma máquina mais interessante, que é exatamente essa condição de contingência lógica. Então vamos ver esse caso aqui, pessoal. Olha lá, ó, nós temos essa expressão aqui, né, que é uma equivalência aqui, né, ou uma biimplicação, né, de P é equivalente a P e Q. Então vamos ver esse caso aqui, ó. Então vamos botar as duas proposições iniciais, continuam sendo aqui, vamos para o preto, né? Continua sendo aqui o P e Q. Tá? Vamos seguir o nosso raciocínio. Falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Beleza. Então vamos fazer aqui, ó, pelo que a gente viu lá na nossa precedência de resolução, tem que resolver o parênteses, né? Então, não tenho negação, né? Então vamos resolver o parênteses. P e Q. Então nós temos falso aqui, falso aqui, falso aqui e verdade. E finalmente nós temos aqui uma condição em que P é equivalente a essa expressão que acabamos de resolver parcialmente ali, né? P e Q. Tá? Bom, a equivalência, a gente sabe que ela vai dar verdade se os dois forem iguais, né? Então nós temos aqui P e essa expressão com falso, então isso é equivalente, verdade. Aqui falso e falso, temos a equivalência também, né? Verdade. Aqui nós temos verdadeiro, falso, opa! Se é verdadeiro e falso, nós temos aí valores opostos, então eles não são equivalentes nessa condição. E finalmente, verdade, verdade, que é equivalente. Então esse caso aqui, que é o mais comum que a gente vai encontrar na resolução das tabelas verdades, é o que nós chamamos de são expressões de contingência lógica. Tá? São expressões que não têm na sua saída só verdade, que seria uma tautologia, e nem só falso, que seria uma contradição. Nesse caso, nós temos uma contingência. Tá bom, pessoal? Então, são essas simples classificações, dependendo do resultado aí da nossa tabela verdade, que vai nos classificar a expressão nessas três categorias possíveis de resultados. Tá bom? Vamos seguir, acompanhar aí na próxima semana, que nós vamos ver alguns exemplos de simplificação dessas expressões. Tá bom? Até lá. Até o próximo vídeo.